Vamos tratar então dessas tarifas, né? A onda de tarifas aplicadas por Trump começou ainda no início do ano. Assim que o republicano assumiu a presidência dos Estados Unidos, já começou a falar nesse assunto. O maior movimento foi em abril, quando todas as importações para o país foram taxadas. O Léo Arcoverde relembra aqui o passo a passo do tarifaço até agora, inclusive daquele grande momento das cartolinas, né? Você gostou tanto? Eu gostei da cartolina, Mônica, bom dia Nilson, bom dia assinante, porque o Trump colocou ali, né, como dia da libertação dele, né? Na linha do que você vem falando, Nilson, a questão comercial, que ele trata até como uma ameaça à segurança nacional, uma ameaça à economia dos Estados Unidos, em todas as cartas ele coloca isso, né? Mas também a segurança nacional, e no dia da cartolina, que ele coloca todas aquelas taxas, o argumento justamente seria esse, ali como critério, se é que dá para chamar de critério, assinante, o fato dos Estados Unidos importar mais do que exporta para determinado país, o que os economistas dizem que não tem absolutamente nada a ver, nenhum sentido econômico. Aliás, essa cartolina, se fosse apresentada hoje, teria que estar toda rasurada, né? Porque o que vai e volta, vai e volta. Lá e o que vale aqui, sim. Definitivamente. E algo que ele tinha prometido já em campanha, a questão das tarifas e essa questão da guerra comercial mais acentuada. Mas bora para alguns marcos importantes dessa história, assinante, começando aqui, dia 2 de abril. Este aqui é o que o Trump chama de Dia da Libertação, ou chamou de Dia da Libertação. Inicialmente estávamos, entre aspas, bem, porque se esperava o Brasil, um país que não tem, neste caso, é um país que tem um déficit com os Estados Unidos, então o Brasil escaparia daquelas tarifas maiores, então a gente ficaria ali no menor patamar de 10%, quando o Trump, está aqui ele com a cartolina dele, anunciou tarifas para 185 países. Mas, em se tratando de Donald Trump, isso daqui vale, mas vale por pouco tempo. Vamos para uma próxima data em que isso já muda e muda completamente. Uma semana depois, ele recua e reduz as tarifas a 10% por 90 dias, exceto para a China. Neste caso, Trump e seus auxiliares, vários deles, Scott Bessent, também auxiliares que tratam ali no Conselho de Economia dele, deram o seguinte sinal: a gente recua, mas venham negociar conosco para a gente ver qual tarifa vai ser adequada para cada país, e reforçaram o discurso de que os países que tinham superávit com os Estados Unidos estavam atacando a economia e a segurança nacional dos Estados Unidos. Uma próxima data sobre esse mesmo assunto, ainda em abril, olha a que ponto chegou, até onde subiu as tarifas, o chumbo trocado entre Estados Unidos e China foi de 145% Estados Unidos em relação à China e 125% da China com os Estados Unidos, e aqui é a tarifa do produto. Então, Estados Unidos tarifando o produto importado da China e a China a mesma coisa. Essa guerra tarifária chega nesse ponto a partir de uma série de retaliações e depois teve acordo novamente. Vamos sair de abril e andar, que a gente já está em julho, mas é tudo o mesmo assunto. Em maio, depois de negociação, chega os acordos, como baixou bastante, para 30% e para 10%. E aquelas tarifas todas que a gente estava falando, teve ali, aí sim, um waiver, teve uma suspensão de 90 dias para que passassem a valer. Só que a cada vez que ele anuncia, a gente vai falando com especialistas, com economistas, é um saculejo tão grande nos mercados, de modo geral, né? Muda tanta coisa que o efeito econômico até acontece. A grande questão é se isso vai durar no tempo e vai ter o que se fala tanto. Mas aqui foi um arrefecimento, né? Quando o mercado viu esse movimento... Aqui é a calmaria do que começou em abril. Aquela calmaria, aquela perspectiva de que vai ter negociação, não vai ter um impacto tão grande assim. E a partir Os jornais americanos contam também que o volume da importação da China... Inflação com relação... que tem câmbio, né? Câmbio é o primeiro a sentir o efeito e a subir, é o que a gente vai acompanhar inevitavelmente no dia de hoje. Aí tem inflação, juros, isso pode levar à redução de investimento e aí você tem o efeito final no emprego, né? Ao mesmo tempo, tem economistas e integrantes da ala econômica do governo analisando um outro ponto e um outro aspecto, que é, olha, tem a taxa de juros nossa que está muito alta, tem reserva cambial aí, representa a exportação para os Estados Unidos 1,7% do PIB. Nesse equilíbrio aí desses aspectos todos, o que efetivamente você vislumbra para a economia brasileira nos próximos meses? Olha, às vezes a gente precisa de um fator externo para motivar as alterações internas, né?
Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que a discussão do déficit fiscal, da questão do IOF, de como que o governo busca recursos para diminuir os gastos, né? Os três poderes têm um nível de gasto muito elevado diante do que o Brasil precisa. O nosso judiciário, o nosso legislativo são todos os mais caros per capita, né? Quando você olha para o mundo. Então, na semana que vem, a gente tem uma reunião aí para discutir IOF. Seria interessante que, em defesa do interesse nacional, a gente discutisse algumas reformas mais profundas para deixar o Brasil menos vulnerável a esse tipo de ataque, vamos dizer, tarifário. Quer dizer, se a gente tiver um superávit primário, né, buscar aí um equilíbrio das contas, diminuir o déficit, talvez mudar algumas regulações, a gente vai estar menos exposto ao risco. Quer dizer, além de tudo, nós estamos sendo pegos num momento de fragilidade. Eu não acredito aí que o dólar vai ter uma explosão, né? Certamente ele vai ter uma oscilação. O dólar não é um negócio fácil de se prever, mas ele é um lugar em que, quando você tem aumento de risco, o valor da cotação aumenta. Então, talvez, né, a gente tem que se preparar melhor para esse tipo de ataque, entre aspas, para poder reagir melhor e a economia funcionar melhor com menos impactos. Deixa eu só acrescentar um pouquinho, porque ontem muito se falou no mercado financeiro que parte da alta do dólar também era algo que estava acontecendo no mercado de derivativos de câmbio, ou seja, era especulativo também. Então muita gente estava apostando contra ou a favor e alguns ganhando muito dinheiro, mas era especulativo em cima de um fato surpresa que aconteceu. Não necessariamente seja, digamos, a cotação na qual o real vai se acomodar. O senhor concordaria com isso? Olha, eu acho que tem uma parte disso, sim. Quer dizer, sempre que você tem esses momentos de notícias impactantes, de mudança de cenário, é uma abertura ótima para especulação, é uma oportunidade, né? Eu também tenho acompanhado e lido que há alguns ajustes aí de posições. Quer dizer, a gente tem vivido um momento de alta, né, da Bolsa brasileira, das ações de empresas brasileiras, e aí a gente tem que ressaltar, né? Nossas empresas, elas têm tido um desempenho fantástico, principalmente porque elas são competitivas, elas não estão ligadas a um movimento especulativo, né? A Embraer tem ocupado, por exemplo, um espaço maravilhoso aí no mercado por conta de competitividade. Então tem um pouco de especulação, né? Tem um pouco aí de ajuste e aquilo, quer dizer, num momento como esse, meio que o pânico se instaura e depois todo mundo começa a analisar com um pouco mais de frieza, né? Então a gente já sabe que o mercado reage, né? Seja para a especulação, seja para o pânico, em momentos como esse. Então a frieza e a calma têm que ser colocadas em pauta nesse momento. Norato, eu gostaria de te ouvir sobre a questão da indústria brasileira, da indústria de transformação, mas não só a indústria de transformação, como a indústria de modo geral, o que ela deve fazer em relação a um momento como esse. Por que eu te pergunto? Porque agora tem um momento de negociação que envolve governos, que envolve a nossa diplomacia, mas a indústria como é que fica? Porque a gente está falando, quando a gente está noticiando uma questão que envolve os Estados Unidos, a gente está falando da Embraer, está falando da WEG, está falando da Poti, CSN, vários grandes exportadores para os Estados Unidos. Com a ameaça de uma tarifa, se vai se concretizar ou não, de 50%, muitos porta-vozes da indústria dizem que inviabiliza a exportação. Não é que vai diminuir, não terá exportação em alguns casos. A indústria faz como para ter uma resposta adequada enquanto setor? Olha, eu acho que tem alguns elementos. Primeiro, a indústria ela é penalizada, né, pelas dificuldades que a gente tem no Brasil em relação à carga tributária, à estrutura, à burocracia, tudo isso que a gente comenta há décadas, né? Então, isso realmente é um problema para a nossa indústria e eu acho que tem que ter um movimento da indústria, um movimento que não é ideológico, mas é um movimento de olhar, pressão no governo, pressão não só no governo executivo, mas legislativo, judiciário, para que as condições que a gente tem aí de mercado, de fazer negócios no Brasil, seja melhor, né? E acho que tem que ter um olhar mais estratégico, que é o que eu tenho visto, por exemplo, que vem do Japão, da China. O Japão também sofreu aí e é parceiro dos Estados Unidos há décadas, né? É um movimento de buscar novos mercados, de buscar novos clientes, de buscar novas oportunidades, né? E tem que ter o apoio do Estado. Essa ilusão de achar que a indústria vai sair sozinha
mudando, você não consegue desviar exportações complexas dos Estados Unidos para outros países. Mas à medida que você tem uma busca ativa, uma coordenação entre governo, fazendo um papel de abrir portas, e a indústria, eu acho que a gente consegue, no médio prazo, né, se restabelecer e estabelecer novos mercados, novas oportunidades de ganho. Então, eu acho que o papel da indústria agora também é pressionar para que as reformas aconteçam para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Carlos Honorato, muito obrigada por vir aqui a quente analisar as consequências dessa surpresa que caiu como uma bomba aqui na nossa economia. É sempre um prazer participar com o pessoal da Globo News. Um grande abraço a todos. Obrigado, Honorato. Todo mundo ainda tateando, né, os efeitos desse anúncio. Obrigadíssimo, um abraço. Não tem nem 24 horas ainda. Exatamente. Vamos para o intervalo rápido. No próximo bloco.